Então seja muito bem-vindo, vamos trabalhar os nossos exercícios sobre verbo, trazendo um pouquinho de tudo para a gente dar uma olhadinha nessa parte, nesse aspecto morfológico, que envolve a conjugação e que envolve o valor semântico, para a gente ter certeza aí se estamos no caminho certo, se deu para a gente pegar alguma coisa. Bom, vamos pegar aqui a nossa primeira questão, diz o seguinte... a organização, já vou direto aqui para o comando, aí a gente volta, tá? A organização discursiva passa pela escolha adequada dos tempos verbais. As formas verbais prometera e acontecera, na linha 36 e 37, indicam o quê? Bom, prometera e acontecera. A gente já sabe, ó, tá aqui, ó, acontecera, as mudanças aqui, prometera. O que é que nós temos aqui? A gente sabe que estamos diante deste verbo que está no pretérito mais que perfeito, certo? Que é aquela terminação do ra. Este pretérito mais que perfeito, ele indica o quê? Olha as nossas possibilidades. Uma ação simultânea que aconteceu num tempo passado, ação simultânea, não é isso. Letra B. Uma ação já concluída, tendo seu início e seu fim no passado? Não, que seria pretérito perfeito. A letra C, uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Exatamente isso. Essa é a explicação do sentido do verbo no pretérito mais que perfeito. Lembra que é uma ação antes de outra ação, que também está no passado? Pretérito mais que perfeito porque é antes do perfeito. Já encontramos, é a nossa letra C. A letra D diz que é uma ação ocorrida no passado, mas que não foi completamente terminada. E a letra E, uma ação que provavelmente aconteceu no passado. Então, o sentido mais adequado aqui, de fato, é a nossa letra C. Uma ação que ocorreu antes de outra ação passada, ok? Tranquilo, né? Não tem nem muita dificuldade aqui nessas nossas questões. Vamos para a próxima. Ó. Sem prejuízo para a correção e o sentido do trecho, em pouco tempo, pai, mãe e os dois filhos da família pobre estarão ocupando cargos de confiança na casa dos ricos. Pode-se eliminar o uso do gerúndio, substituindo-se o segmento sublinhado por. Ó, eu digo sempre isso aos alunos quando eles fazem redação. Quando você quer eliminar o gerúndio, você conjuga o verbo. O ocupando é o meu verbo principal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou conjugar. Olha as nossas possibilidades ali. Tem ocupado, tiveram de ocupar, há de ocupar, terão de ocupar ou ocuparão. Qual dessas construções é a mais adequada aqui, ó? Estarão ocupando, a ideia de futuro, ou seja, eles ocuparão, que é o futuro, ocuparão seria a nossa alternativa correta, olha lá. E de fato, é a nossa letra E, eles ocuparão. Então, dica, tá com muito gerúndio na escrita da sua redação? Substitua esse gerúndio pelo verbo que tá ali conjugado. Fica muito mais fácil, fica mais limpa a escrita, fica melhor. Ok, volta lá, deixa eu abrir a telinha aqui para você, vamos para a nossa próxima, que diz o seguinte... Assinale a alternativa que apresenta o tempo correto dos verbos destacados no texto. Então, você tem, era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Então, a terminação é o vá, o ia e o era. Só faltou o nha aqui, né? Vá, i, nha, era. É a terminação do nosso pretérito de qual tipo? Do nosso imperfeito. Pretérito imperfeito. A terminação do vá, que é o mais comum, certo? Então, pretérito imperfeito. Alternativa correta, letra A. O resto é futuro do pretérito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Não, a terminação vá, ia e era é do nosso imperfeito. Fechou? Vai para a próxima.
Na tirinha de Jim Davis, os verbos precisar e dever estão conjugados consecutivamente em que tempo e modos verbais? Precisar e dever. Você precisa perder peso. Correção. Eu deveria perder peso. Eu preciso de cookies. O Garfield, né? Então você precisa e o deveria. Tá vendo a terminação do iria, do ria? Lembra? Então aqui o precisa, a gente tem precisa, eu preciso, ele precisa. Pensa assim, hoje eu preciso, hoje ele precisa. Nós temos o presente, certo? E aqui o deveria, deveria. Se ele pudesse, ele falaria. Se ele pudesse, ele conseguiria. Se ele pudesse, ele encontraria. Então, eu tenho aqui o futuro do pretérito, certo? Então, presente e futuro do pretérito, que corresponde à nossa letra A. Presente do indicativo, né? Eu acabei nem falando. E o futuro do pretérito também do indicativo, nossa letra A. Então, lembra, o presente eu conjugo com o hoje e o futuro do pretérito do se eu pudesse, que são os nossos bizus. A alternativa correta é a nossa letra A. Próxima. Os verbos que se encontram nos mesmos tempo e modo estão em... Mas o que experimentava naquele momento era diferente. Já achamos, né? Já acabou de fazer do imperfeito, ó, a terminação em vá e a terminação em ra. Na verdade, era, não é em irá, não. A terminação em era. Vá, ia, vá. A gente tem até a terminação, né? Vá, i, nha, era. Essa é a terminação do imperfeito, que é o que a gente tem aqui, letra A. A letra B diz era... estivessem, subjuntivo, se do particípio, né? Um amigo é presente, alguém com quem estivemos, pretérito. Repetia o imperfeito para si mesmo, eu tenho, presente. Dei, pretérito, é presente. Então, o mesmo tempo aqui, a gente vai ter, o mesmo tempo e modo, na letra A, tá? Então, de novo, o nosso pretérito imperfeito nas duas construções. Vai para a próxima. O verbo da oração, o rapaz se pronunciou de modo inadequado, está conjugado no pretérito perfeito do indicativo, ó, pronunciou. Ação concluída, ação acabada, ação terminada, né? Então, este meu pronunciou, ação concluída, ação acabada, é um pretérito perfeito do indicativo. A alternativa correta é a nossa letra A, certo? Pretérito perfeito. O imperfeito seria pronunciava, do indicativo se pronunciasse, e o mais que perfeito pronunciara. Então, a alternativa correta é a nossa letra A. Vai para a próxima. No texto, será está sendo usado no futuro do presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo ser esteja conjugado na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular na nossa construção? Do imperativo afirmativo. É o ele, certo? A primeira pessoa é o eu, não tem. A segunda pessoa é o tu. A terceira pessoa é o ele, do singular. Imperativo afirmativo, certo? Então, é aquela ideia que a gente tem de ordem, né? Por exemplo, de comando, que ele for, ele ser, ele seja, ele fosse ou ele fora. Imperativo afirmativo. Veja que a ideia aqui tem que ser a ideia de presente. Não pode ser futuro, não pode ser esse infinitivo, não pode ser passado, não pode ser passado. Qual que é o único que traz ideia de presente? O seja. Ele seja. Seja homem, meu filho, seja. Não é assim o comando? Seja alguém decente, tenha vergonha nessa cara, rapaz. É esse o comando. Então, a alternativa correta é a nossa letra C. Só por imaginar, só por saber que o imperativo não tem nem pretérito e nem futuro, a gente consegue responder aqui certinho, certo? A alternativa correta, letra C.
Ai, meu olho, coceira, vai borrar todo o meu negócio. Vem para cá. Vai, Brasil. Alternativa correta, é isso aí mesmo? É isso aí mesmo, letra C. Fechou? Bom, agora a gente tem aqui, ó, um texto que você tem alguns verbos destacados. O verbo é, vamos destacar todos eles. O verbo implantaram, o verbo oferece, o verbo foi e o verbo ocorreu aqui, certo? Vamos dar uma olhada, não precisa nem ler, ó. Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal retirados do texto. E nem precisa, ó. Implantaram, pretérito imperfeito do indicativo. Antigamente eles implantaram? Não, antigamente eles implantavam. Teria que ser essa terminação. Eita, coloquei até uma perna a mais. Antigamente eles implantavam. Seria isso. Oferece, presente do subjuntivo. Hoje ele oferece, né? Então eu tenho o presente do indicativo, então não é subjuntivo. Se fosse do subjuntivo, seria que ele ofereça. Seria ofereça, ofereça. Seria isso aqui. Foi, pretérito mais que perfeito do indicativo, não. Teria que ser o fora. Para o mais que perfeito, né? O foi, pretérito perfeito. Ocorreu, pretérito imperfeito do subjuntivo. Não, não é imperfeito. Ocorreu é pretérito perfeito. Se fosse imperfeito, teria que ser ocorria. É presente do indicativo. Exatamente. É presente do verbo ser. Ele é. Então, hoje, ele é. Alternativa correta, letra E. Certo? Então, você nem precisou, né? A gente só precisava aqui conhecer a terminação do verbo, saber, não precisava nem voltar no texto, fazer leitura de texto. Tem várias questões em língua portuguesa que são bem objetivas. O texto é só um pretexto ali para a construção da questão. Vamos para a próxima. Vai lá. Se o verbo precisar fosse conjugado na primeira pessoa do singular, no caso eu, do pretérito perfeito do modo indicativo, pretérito perfeito é a ação concluída, certo? Acabada. A alternativa correta seria o quê? Eu, precisei, seria, né? Por qual razão? Porque eu vou ter aqui a construção perfeita. O perfeito eu uso ontem. Ontem eu precisávamos, ontem eu preciso, ontem eu precisei, ontem eu precisara. Não, ontem eu precisei. Alternativa correta, letra C. Essa daqui, meu filho, mais fácil que essa daqui, ó, eu vou te falar um negócio, hein? Às vezes a banca facilita, mas às vezes ela dá, assim, de mão beijada. Fala, ó, filho, tá aqui, passa nessa bisonhada. Agora, vamos dar uma olhada em questão de certo e errado. Dá uma olhadinha aqui, questão de certo e errado. Venha comigo, venha. As formas verbais acesse, conheça e consulte caracterizam-se por uma uniformidade na flexão de modo e pessoa. Certo ou errado isso daí, Brasil? Ó, acesse, conheça e consulte. Então, você tem aqui um comando, você não percebe? Na verdade, é uma ordem, né? Um conselho, ou melhor, um pedido. Pedido fica melhor, né? Acesse, conheça e consulte. Este modo de utilização, este modo é o nosso imperativo. E ele está relacionado à mesma pessoa? Sim, ó, para você, para o leitor. Acesse, conheça, consulte. Então, tem o mesmo modo e a mesma pessoa? Sim, está certa a nossa questão. Então, caracterizam-se por uma uniformidade, tudo no mesmo modo e se dirigindo à mesma pessoa. Então, está corretíssimo. Próximo. A forma verbal provenham corresponde à flexão do verbo prover na terceira pessoa do plural no presente do subjuntivo, na linha 23. Aqui, ó, provenham. Que os resíduos vegetais e animais provenham predominantemente de produção agrícola. Esse provenham, ele está dizendo que é do verbo prover. O prover é de provisão.
é de provisão. É isso? Não. O provenham é do provir, que dá a ideia de origem. Então, eu não tenho uma construção com o prover, mas com o provir. Ó, provenham. Tira o pro. Venham, que é do vir. Ó, aqui, ó, do vir. Certo? Se fosse do prover, seria de provisão, de proveniência. Não, acho que é mesmo. Deixa eu ver. Provisão, deixa eu ver, prover, no sentido de provisão, deixa eu achar um outro substantivo aqui, no sentido de provisão, não tô achando, no sentido de sustento, né? Provir e prover, o vir do verbo vir. O prover não é do verbo ver, não. É do próprio verbo, de provisão, de sustento, sabe? É isso que eu quero dizer, de substância, de trazer alguma coisa para alguém que vá suprir, que vá suprir essa necessidade. É essa a ideia colocada aqui. Mas não, ó, a terminação do verbo vai nos dizer que ele é um verbo derivado do vir. Então, o provenham, esse provenham é do verbo provir e não do prover, como está colocado ali. Então, é uma brincadeira aqui da banca para tentar enganar. Então, está errado, porque se o cara não sabe a diferença, né, acaba colocando como correto. Mas não, prover é de provisão e provir é de origem, de procedência. Ok, voltos para cá, vai para a próxima. A substituição da forma verbal estaria por estava não modificaria os sentidos originais do texto. Olha só, tá falando sobre sentido. Estaria é o nosso futuro do pretérito. Ó, a terminação em iria. Estava é o nosso pretérito imperfeito. Então, como é que eu vou trocar um futuro do pretérito por um pretérito imperfeito e vou dizer que o sentido original do texto não modifica? Tá completamente errado. Claro que modificaria sim. Ainda que gramaticalmente não houvesse, por exemplo, a gente poderia sim ter uma alteração no sentido. Aqui, ó, estaria. A justiça do futuro dizia estaria baseada em uma tecnologia. A justiça do futuro estava baseada em uma tecnologia. Mudou o sentido. Portanto, errado o nosso gabarito aí. Próxima. A substituição da forma verbal apanhara pela locução tinha apanhado acarretaria incorreção gramatical. O apanhara é o nosso pretérito mais que perfeito do tempo simples, certo? E o tinha apanhado é o nosso pretérito mais que perfeito do tempo composto. Tá trocando aqui o tempo simples pelo tempo composto. Nada mais do que isso. Eu posso fazer essa troca? Sim. Vai acarretar alguma incorreção gramatical? Não, na nossa linha 5. Aqui, ó, apanhara. Tá vendo, ó? Ao mesmo tempo me adestrar na sabedoria que apanhara dos antepassados. Adestrar na sabedoria que tinha apanhado dos antepassados rurais. Então, eu posso trocar uma pela outra? Posso. Vai trazer incorreção gramatical? Não. Portanto, está errada a nossa questão. Opa, pegar a cor da caneta certa aqui. Está errado. Não vai trazer incorreção, não, ok? E por fim, ó, a substituição da forma verbal seja por manteria a coerência. Coerência é a lógica do texto. E a correção gramatical. Coerência não é sentido original, tá? A coerência é a lógica. Então, não há conclusões unânimes, mas a ciência e os especialistas caminham para o entendimento de que o preconceito é um conceito aprendido. Eu posso trocar? A lógica se mantém? Sim. A correção gramatical também? A correção gramatical também. Portanto, está
correto, certíssimo aí. Beleza, Brasil? Exatamente. Essas aí foram, na verdade, as nossas questões relacionadas a verbo. Pessoal, verbo é uma estrutura complexa, não é ver uma vez só. Verbo a gente precisa ver várias vezes. As estruturas morfológicas, várias vezes. As desinências, as construções, as flexões, tempos, modos, alterações, quem é que combina com quem? É nos exercícios, sim, mas a gente precisa sempre voltar à teoria para entender. O verbo é uma das coisas mais complexas que tem, porque ele tem muitos desdobramentos, tanto na morfologia quanto na sintaxe. Na sintaxe a gente nem falou de transitividade, concordância, regência, e tem um monte de pontos aí que são fundamentais. Então, é sempre começo de ano, começo de conteúdo, quando a gente está revendo todas essas informações, começar tudo de novo, é necessário que você esteja atento, tenha calma, paciência, que aos poucos as coisas vão entrando nos seus devidos lugares. E eu digo sempre aos alunos, pessoal, é constância, é disciplina, é permanência naquilo lá. Português é uma disciplina que você precisa ver sempre, toda semana. Mas eu já vi essa aula 2, 3, 4. Filho, você vai precisar ver quantas vezes forem aí necessárias até que a sua aprovação chegue. Então não é eu já vi 2, já vi 10. Você vai ver várias vezes até o negócio tá assim, sabe? Como é que hoje tá difícil de lembrar as palavras. Até o negócio ele tá colado em você, já faz parte do seu ser, você respira e já nem pensa direito na regra, a regra já tá ali, você já faz parte do seu dia a dia, da sua vida. É exatamente isso que eu quero para você, combinado? Então é isso aí, Brasil. Encerramos por aqui a nossa apresentação dos verbos e claro, temos muito mais coisa preparada para você. É só o começo. 2021 que te aguarde, que te espere, porque será o ano da aprovação em nome de Jesus. Amém! Combinado? Ficam aí as dicas. Nos vemos no nosso próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau. E vai para nossa vinhetinha.